Bem-vindos a mais um Além dos Números. Pela segunda vez, porque o ano passado ele já esteve comigo, mas hoje de uma forma extremamente especial. Estamos aqui no Business Summit e o Além dos Números vai acontecer direto desse palco. Seja muito bem-vindo, Johnny Martins. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Com uma plateia incrível hoje aqui no podcast. Bate palma, bate palma. Cadê a energia? Cadê a energia? Tem que valorizar o tempo que todo mundo está aqui, né? Obrigado pelo convite. E deixa eu falar um negócio sobre o podcast que você não sabe. A gente gravou faz um ano, mais ou menos, Além dos Números? Faz uns 9 meses. E eu entrei num campeonato de cortes de podcast. E um dos vídeos mais viralizados foi um do seu podcast. Uau! Então, assim, eu tenho certeza que esse podcast aqui vai viralizar outros vídeos, vai impactar muita gente. Então, é muito importante que as pessoas que vão assistir, elas anotem e elas tomem decisões a partir do que a gente falar. Do que o Rodrigo, do que o Johnny. E as pessoas aqui fiquem à vontade para interagir, para falar, para comentar, para deixar uma pergunta, filmar, fiquem à vontade. Johnny, eu vou seguindo uma linha aqui da minha cabeça, a gente se conhece muito bem, graças a Deus. Mas eu acho que antes das pessoas verem essa máquina que você é hoje, como foi você desde criancinha? O que sua mãe te colocou desde pequenininho para fazer? Falo que um dos maiores privilégios da vida é você poder trabalhar com a sua família. Um dos maiores privilégios da vida. Só que existe uma composição inteligente entre o pai, a mãe e os filhos. Não é sempre mostrando que sempre foi assim, sempre vai dar certo, né? Porque existiu ou existe um sucesso com o pai e com a mãe, e nem o jovem achando que ele sabe de tudo, que ele é o cara inovador. Tem que ter uma composição inteligente. E eu falo que a minha mãe, ela era uma pessoa que sempre fez com que a nossa confiança fosse inabalável. Ela fala, filho, quem acredita sempre alcança, vai e faz mais uma vez, vai lá e pergunta, vai lá e fala com a pessoa. Ela sempre desafiou a gente. Então era uma confiança inabalável. Se tem uma coisa que não pode faltar numa criança é confiança. E o meu pai falava assim, filho, ó, você pode ser o que você quiser na sua vida, eu vou te apoiar. Mas se a gente for junto, a gente vai muito mais longe. Isso aqui ficou na minha cabeça há muito tempo, né? E tem muito empresário e empresária que se acha muito bom no que faz, mas os filhos não aguentam pisar no negócio. Então, eu falo que herdeiro é mimado, sucessor é treinado. Herdeiro você mima, sucessor você treina. Só que para treinar não é treinando com a mesma habilidade que você aprendeu no passado. É olhar para o futuro, ver quais habilidades estão sendo atrativas no futuro e fazer com que o jovem possa criar e ao mesmo tempo respeitar a experiência do mais velho. Essa composição inteligente é muito importante. Com 6 anos de idade eu fui ator de comerciais de televisão. Fiz o primeiro comercial que já demonstra a minha idade, eu tenho 39 anos de idade. Fiz do Uno Mille. Vocês conhecem esse carro Uno Mille? Uno Mille, o primeiro Uno Mille que veio para o Brasil, Uno Mille. E eu lembro do texto até hoje. Eu estava escrevendo uma cartinha para o Papai Noel, 6 anos de idade, falava assim, Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho, por isso eu quero um Uno Mille. E aquela propaganda saiu na televisão, nos comerciais, naquela época a televisão era até mais forte do que é hoje. Hoje ainda é muito forte, né? Mas era mais forte do que é hoje. E eu me senti muito bem com as pessoas me reconhecendo. Eu acho que aquele momento foi assim, ativou a minha identidade de, pô, eu acredito que você é um cara que é expansivo, um cara comunicativo. E de lá de 6 anos até mais ou menos os meus 22 anos de idade, eu fiquei muito no mundo artístico, né? Fiquei fazendo comerciais de televisão, eu fiz teatro profissional, fiz filme de curta-metragem, que eu era uma pessoa de rua que até roubava a carteira tá meu papel, tá, gente? Sou corintiano, mas eu sou... eu roubava a carteira e isso me preparou diretamente ou indiretamente para ser o que eu sou. Na vida do empresário, como empresário, com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar todos os dias na empresa. Com 6 eu só ia para a empresa nas minhas férias, 1 ou 2 vezes nas férias, era pouquinho. Meu pai me dava um dinheirinho, eu comprava uma revistinha, um chocolate, eu entendia que depois de um dia com meu pai, eu ganhava uma recompensa. E aí eu começava a entender ali com 6 anos o que era o trabalho, né? O trabalho, às vezes a gente chega em casa reclamando do trabalho, a gente ensina aos nossos filhos que o trabalhar é ruim. Então a gente não tem que... A gente fala que o empresário tem que ser usina de energia. Ah, mas eu chego em casa, mas a minha esposa, meu marido tem que entender que eu estou cansado. Você escolheu ser empresário. Se você escolheu ser empresário, não dá. Você tem que chegar em casa e dar mais energia. Você tem que estar em casa e dar mais atenção. Você escolheu isso. Querendo ou não, você escolheu isso. Ah, mas eu sou ser humano. Legal, tem ser humano, tem dia que a gente não tá legal, mas a gente precisa entender isso, né?
E aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar todos os dias na empresa. Com 20 anos, a empresa quase quebrou. De formação, eu sou advogado, tenho OAB, não sou bacharel apenas em Direito, tenho OAB, sou contador, tenho CRC, tenho 2 MBAs e uma pós-graduação. E quando eu tinha 20 anos, a empresa quase quebrou. Então, nesse momento, é um momento empresarial, que talvez a gente possa entrar depois, mas que foi um momento muito importante na minha trajetória. A minha formação como contador, como advogado, ela me traz um caminho. Ela baliza o conhecimento para que eu possa direcionar o meu negócio. Mas tem pessoas que sabem muito mais do que eu no meu time de contabilidade, da parte fiscal, da parte jurídica. Nós não precisamos saber de tudo. A gente precisa ter um time muito bom e a gente precisa saber balizar o nosso caminho. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que a formação técnica, por si só, faz com que você tenha sucesso. E não é. O que vai fazer com que você tenha sucesso com a formação técnica são habilidades que você precisa ativar a sua identidade para você melhorar, como comunicação, vendas, relacionamento, poder de se adaptar a novas estratégias. Por exemplo, o Rodrigo mesmo falou e ele viveu isso. Ele já era muito bem sucedido, já estava financeiramente muito bem, e aí ele percebeu, falou, poxa, eu não consigo... Ele me falou, eu não consigo olhar para a pessoa do meu lado num evento. Você estava um lado do outro, ele tinha vergonha, porque ele era uma pessoa técnica. De repente ele destravou, de repente ele entrou na rede social, de repente ele mudou, e a gente muda, a gente toma uma decisão de mudança. Só que essa decisão normalmente não é com a nossa convicção, não é com aquilo que a gente acredita, essa visão está numa outra pessoa. E eu acredito que é isso que a gente pode desenvolver aqui. Mas o Johnny é uma pessoa muito família, é uma pessoa que poderia ter sido um herdeiro, eu não tenho nenhum problema, mas eu acredito que eu sou um sucessor, porque a empresa quase quebrou quando eu estava lá, né? Meu pai se separou da sociedade. É um cara que gosta muito de esporte, vivo intensamente, tenho muita energia, gosto de compartilhar energia, e tudo isso que o Rodrigo fala, né, sobre o Johnny, sobre o Rodrigo, é para você gerar contraste. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ser balizado como padrão todo mundo. Você não precisa ser todo mundo, você tem que ser você. Você tem que ser você. Ser você é muito importante. Sendo você, tendo uma boa formação e entendendo quais são as habilidades que você precisa desenvolver, você cresce. E aí vem a prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro, é ter tempo para a família, é você estar conectado com Deus espiritualmente, é você estar bem fisicamente, né? Trabalhando o seu corpo, indo em médicos fazer exames. Tem muitas coisas que estão atreladas à prosperidade. É por isso que eu estou aqui hoje, para falar com vocês. Eu tenho um carinho gigantesco pelo seu pai e pela sua mãe. O seu Martins e a Magda, eles, em todo evento que eu fui até hoje, todas as imersões, tudo eles estavam lá. Conta um pouquinho como foi, porque seu pai teve que acreditar muito em você na Carla. Hoje ali ele está muito mais como conselheiro, né? Tá olhando para o grupo de uma outra vertente. Mas como que foi esse processo ali de quase quebrar, entrar vocês? Como que tudo aconteceu naquele momento? Meu pai foi um cara que sempre deixou a gente criar, né? Sempre deixou a gente criar. Até quando ele tinha certeza que ia dar errado. Então ele deixava a gente criar e eu percebia que, assim, quando dá errado a culpa é sua, quando dá certo a culpa é sua. Bate no peito e não fica colocando culpa nas outras pessoas. Quando a empresa quase quebrou, eu tinha 20 anos de idade e estava cursando Direito na PUC. Sou formado na PUC São Paulo. E meu pai resolveu separar a sociedade, a gente tinha uma dívida que se trouxer valor presente daria mais de 500 mil reais em dívidas. Naquele momento a gente precisava tomar uma decisão de continuarmos juntos ou não. Meu pai é um cara que sabia que a gente estava fazendo alguma coisa errada, né, porque estava com dívida, e a gente tinha que tomar uma decisão de continuar na contabilidade ou não, né, de se manter nessa profissão, quem é contador aqui? Levanta a mão. Se manter nessa profissão que, por muitos, é uma profissão que não é valorizada, o contador é visto como mal necessário. Pô, já ouviu que contador é o imposto que gera o imposto? De brincadeira, né? Tá de brincadeira, eu sou imposto que gera imposto? Putz. Mas naquele momento a gente decidiu continuar na contabilidade, só que continuar com um olhar diferente. Fazendo um resultado diferente, a gente precisava tomar atitudes diferentes. Insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E ali a gente entendeu que a gente precisava tomar um outro caminho. E o primeiro caminho que a gente foi tomar foi olhar para as pessoas de uma forma estratégica. Depois a gente foi entender sobre cultura do ambiente, né?
e daria uma aula falando sobre cada um dos aspectos. Vendas, processos e sistemas. A gente demorou 10 anos, gente, para colocar a empresa no positivo. Quando eu penso nesse marco, né, e eu falo que o passado, ele não é uma residência, ele é uma escola, você tem que aprender com o passado, não ficar lá no passado. Eu lembro que nesses 10 anos que a gente fez isso com o que a gente achava que deveria ser feito. Esse é o problema do empresário. Tem uma coisa que ferra todo empresário, que é o ego. A gente vai tendo resultado e a gente acha que a gente deve caminhar sozinho. Ah não, porque eu tô tendo resultado, tô ganhando um dinheirinho e tal. E aí você vai caminhando sozinho. Só que para você mudar o seu nível, fazer mais rápido, fazer antes, né? Você precisa estar conectado em outras pessoas, em outros ambientes. Então quando, por exemplo, eu tô perto do Rodrigo, eu posso ligar pro Rodrigo e me aconselhar com ele e ele é a mesma coisa. Não é porque eu sou mentor dele que ele não pode ser meu mentor. Eu falo que a pessoa de sucesso, ela tem que ter 3 características. Primeira, generosidade mental. Você tem que ser generoso com aquilo que você sabe. Tudo aquilo que você investiu até hoje, em cursos técnicos, em experiências práticas, em vivência de mercado, isso é um conhecimento. Isso tem um custo, sim ou não? Tem um preço. Então você tem que ser generoso com aquilo que você sabe. Quanto mais você compartilha, melhor você fica. Então compartilhe aquilo que você sabe. Segundo, coerência ética. Aquilo que você fala, você faz? Ou você fala para a pessoa, para o seu funcionário cuidar da saúde e você não está cuidando da sua? Você fala para ele buscar conhecimento, você não está buscando conhecimento. Você fala para ele estar em outros ambientes, você não está em outro ambiente. Você fala sobre família num podcast e você não é uma pessoa que tem tempo para sua família. Você tem que ser coerente eticamente. Aquilo que você fala, você faz. Senão você vê um guru de palco, um mentor de palco, e isso não funciona. Uma hora a casa cai, né? Uma hora a máscara cai. E o terceiro é humildade intelectual. Humildade é você ser humilde, que é o humus do latim, significa ser fértil. Você tem que estar pronto para receber a mensagem, estar pronto para aprender. Quem não sei está para aprender não pode se levantar para ensinar. Eu prefiro muito mais o eu não sei do que eu já sei. É muito melhor você ser um curioso do que uma pessoa que fica falando de forma inconveniente, querendo convencer todo mundo com aquilo que você sabe. Melhor você entender o que precisa ser feito, fazer e ouvir quem tem resultados. Então, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. E como que você faz isso? E é o conselho que eu dou para todo mundo, que mudou a minha trajetória. É ouvindo pessoas que têm resultados. Quando você olha o Rodrigo, o salto que ele deu de 2024 até agora foi um salto em progressão geométrica, não é aritmética, é geométrica. É muito maior, muito grande. Uma pessoa que não falava, uma pessoa que é palestrante, uma pessoa que está na trinca contábil, foi selecionado pelo Johnny Carla, Flávio Augusto, J. Caio Carneiro, para ser um dos maiores especialistas contábeis do país. Um cara que é mentor, um cara que está na MLS. MLS é a Mentor League Society, o maior ecossistema de educação empresarial do mundo. Não é qualquer um. Então o que você tem que ouvir? Só quem tem resultado. Eu só ouço quem tem resultado ou quem está buscando resultado comigo. São 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, quem constrói comigo o resultado, que é a minha equipe, a minha família, minha esposa, meus pais, minha irmã. Essas pessoas eu ouço, porque elas estão buscando o resultado comigo. Segunda pessoa que eu ouço, quem chegou lá e está voltando para me contar. Ó, por exemplo, Flávio Augusto. Flávio Augusto fez 11 M&As. Eu fiz um só. O cara aprendeu o que esse cara fez para fazer 11 M&As. Eu quero participar disso. Aliás, nós participaremos juntos de um IPO entre 2028 e 2030. Então isso é importante. A IPO não é para todo empresário. A IPO são para poucos e bons empresários. Então a segunda pessoa é a que eu ouço, é a pessoa que já chegou lá e está voltando para me contar. E a terceira pessoa é que já está lá. Já está lá e eu quero saber o que ela fez para estar lá. Então eu falo que quando eu filtro aquilo que eu ouço, eu defino o que eu vivo. E eu só ouço pessoas que estão construindo resultado comigo ou que já alcançaram o que eu alcancei. Porque senão, gente, a gente perde muito tempo. E os nossos pais, o meu pai tem 64 anos. Ele só vai ter 64 anos uma vez na vida. Ele só vai ter 65 anos uma vez na vida. Seu filho, sua filha, só tem 5, 10 anos uma vez na vida. Então a hora de fazer diferente é agora. Tem muita gente que espera para fazer as coisas diferentes. Ou, né, principalmente quem é técnico. O ramo técnico é complicado, porque o ramo técnico acredita que a qualidade... Porque eu tenho muitos alunos, eu tenho 8 mil alunos, 400 e poucos mentorados. Ele acha que a qualidade por si só vai fazer com que ele entregue algo e ele tenha sucesso. O que eu ouço mais dos meus mentorados é assim: o trabalho que eu faço, ninguém faz. Isso eu ouço muito.
preza muito pela qualidade, mas esquece que você não precisa buscar a perfeição. A perfeição é a palavra perfeita que o fracassado utiliza para não fazer o que precisa ser feito. Não é aquele negócio, melhor feito do que perfeito. Não. O perfeito vai ser sempre melhor que o feito. Mas antes feito do que perfeito. Então você não busca a perfeição. A perfeição não existe. Só que quem tem coragem faz mesmo imperfeito. Quem tem ousadia faz mesmo que imperfeito. Porque a riqueza, ela sorri para quem tem ousadia. Ela sorri para quem dá o passo. Ela sorri para quem tem coragem. Ela não sorri para o cara que é muito bom tecnicamente, mas não tem tanta coragem assim. Muito bom tecnicamente, mas não está na rede social. Muito bom tecnicamente, mas acha que por si só vai conseguir alcançar aquele resultado que ele gostaria. Por isso que a gente precisa ter bons mentores e bons conselheiros. Uma coisa, convivendo com o Rodrigo, que me motivou ainda mais a buscar, que eu busquei no ano passado e cada vez mais eu estou mais próximo, é Deus. Quando a gente vive na mesma frequência, no mesmo ambiente, estar próximo de Deus é estar próximo de pessoas também que têm adoração por Deus. Então a parte espiritual é muito importante. Eu já acreditava em Deus, mas eu acho que quando eu convivo com uma pessoa que está na minha frente, como o Rodrigo, eu falo assim, cara, eu preciso estar nessa frequência espiritual. Porque eu tenho certeza que se eu tiver com uma saúde espiritual, saúde física, saúde mental não é coisa de psicólogo ou psiquiatra, que é excelente você ir no psicólogo ou psiquiatra se você precisa. As pessoas têm problemas durante a vida e devem recorrer a profissionais. Saúde mental também são as pessoas que você convive. E muitas vezes as pessoas que você convive estão em casa. E em casa não é o problema que a sua família não te ama, o problema é que ela não entendeu para onde você está indo. As pessoas que não têm a mesma visão que vocês nunca vão entender porque você trabalha com tanta intensidade. Então você tem que trazer a pessoa para o mesmo ambiente. E a última saúde que eu falo é a saúde financeira. Às vezes você quer ganhar 100 mil reais, mas você não sabe o que fazer com 10 mil. Às vezes você quer ganhar 1 milhão de reais, mas com 100 você também não está sabendo fazer. Então, cara, você precisa saber controlar o dinheiro. Né? Então, assim, Rodrigo, os meus pais, quem tem família forte, é muito mais fácil. Eu tive essa facilidade. Né? Não é quem tem família desestruturada que não pode ser bem sucedido, mas quem tem família forte, você sai alguns passos na frente. Então, meus pais, eu nunca fui, graças a Deus, de classe pobre, mas fui de classe média baixa, entre classe média baixa e classe média. Quase quebrei. E hoje a minha empresa, ano passado, faturou mais de 285 milhões. São 10 mil clientes recorrentes, 8 mil alunos, 400 e poucos mentorados. Fui por 2 anos consecutivos top 10 na MLS de faturamento. No primeiro ano eu faturei em torno de 20 milhões, quase 20 milhões, 60% de margem, 63% de margem, EBITDA. No segundo ano, mais de 40 milhões, com mais de 60% de margem EBITDA, só em educação. Porque do mesmo jeito que eu aprendo com ele, eu posso ensinar. Só que não dá para fazer um ciclo se você não sabe entender essa frequência. Eu falo que tem muita gente que quer vender, né, o que a gente faz. Eu quero vender. Mas antes de você vender, você precisa primeiro ser um bom comprador. E sabe o que você precisa comprar? 3 coisas. Primeiro, a habilidade que você não tem. Você precisa reconhecer. Lembra? Ser humilde intelectualmente. O que eu não sei fazer direito? Bom, o Rodrigo ouviu ele falando que eu tenho que vender mais. Então, eu preciso aprender a vender. Como que eu faço? Eu compro. O que eu compro? Eu compro um ambiente que me ensina a vender. Eu compro um mentor que me ensina a vender. Eu compro uma pessoa que esteja vendendo. E não que só tenha teoria, que tenha resultado. Segundo, é acesso. Você precisa comprar acesso. Acesso é o ambiente que você frequenta. Porque o ambiente que você está determina quem você é. Você vê aqui para o Business Summit. Não é algo para todo mundo, é algo exclusivo. Então o ambiente ele te aprova. Tem muita gente que quer a aprovação, né? A gente nasce querendo a aprovação dos nossos pais, né? Pai, mãe, vê aqui eu escorregando aqui no escorregador. É aprovação. A gente quer elogio e tal. Mas tem que tomar cuidado porque muitas vezes, se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te para. Qualquer rejeitadinha que você toma, qualquer não, você para. Então, primeiro você compra habilidade. Segundo, você compra acesso. O terceiro, você compra tempo. Tempo. Tempo é nosso maior ativo. Se você souber como comprar o tempo, ninguém te para. E foi assim que, depois de uma empresa quebrada, e depois de 10 anos, a gente saiu de menos 500 mil. Em janeiro de 2016, a gente faturava 90 mil por mês. Entre 90 e 100. E ali a gente começava uma nova reviravolta.
Eu acho que uma coisa também que para mim é muito forte em vocês, vocês todos, você, Carla, seus pais, a questão do servir. Né? Então, todo ambiente que a gente está, toda imersão, qualquer coisa que a gente vai, você lembra o nome de todo mundo, você sabe o nome de todos os alunos. Sua mãe o tempo inteiro se preocupa, mesmo a pessoa sendo sócio ou não dos clubes, sua mãe está ali servindo, seu pai está servindo. Como foi isso, essa construção de estar sempre a serviço do outro? Falo que quem não nasce para servir não serve para liderar, né? Liderar o mercado é você servir as pessoas. Só que para você servir uma pessoa, não dá para você servir sem saber duas coisas. Primeiro é o seu nome. O que é o seu nome? Se você chega num ambiente e as pessoas não sabem o seu nome, você é um aleatório, um invisível, um inexistente. As pessoas têm que saber o seu nome, saber o que você faz. 2026 é um ano para você fazer o seu nome. E sabe como que é a melhor forma das pessoas saberem o seu nome? Sabendo o nome delas. O nome da unicidade, da autenticidade, da veracidade. A palavra que as pessoas mais gostam de saber, de ouvir, é o próprio nome. Fábio, tudo bem? Se eu chegasse aqui palestrante te conhecer de algum lugar e falasse assim, se eu não tivesse que achar Fábio, você fala, pô, o Johnny Palestrante conhece meu nome. Quando a gente está numa classe com, né, estudei em colégios, desde colégios pequenos até colégios muito grandes, colégios que tinham uma sala de aula com 13 alunos, que já era mais fácil a pessoa decorar o nome, até um outro colégio que tinha 12 da mesma série com 50, 60 alunos. Então, para você fazer o seu nome, a melhor forma é você saber o nome das pessoas. Então, para você servir as pessoas, você tem que saber o nome. E para coisas muito simples. Eu mudei recentemente para um apartamento em novembro, dia 3 de novembro do ano passado. E toda vez que eu vou para um ambiente, eu entendo do poder da influência. O que é influência? Influenciar é transformar positivamente a vida de outra pessoa, é diferente de manipular. Influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. Você tem que saber influenciar o seu mercado e influenciar positivamente a sua casa. Porque quando a gente pensa em influência, assim, para muita gente não entende o que é influência, né? Mas eu falo que a gente está na era da influência digital. Influência física e digital. Como que você pode ser um bom influenciador físico? Primeira influência começa em casa. Sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Depois você vai influenciar a sua região, o seu segmento, e aí depois você vai para a influência digital. Mas eu entendi que o nome é muito importante. Então, todas as vezes que eu chego no ambiente, eu quero saber o nome. Né? Ellen, Matheus, o Rafa que me trouxe aqui, eu quero saber o nome das pessoas. Quero saber o nome. E eu faço muito esforço para gravar o nome. Dos meus mentorados, o Rodrigo sabe, eu tenho 400 e poucos mentorados, eu sei todos os nomes. Todos. Porque você tem que dar importância para aquilo que é importante. E no prédio que eu mudei, que eu estava falando para vocês, lá tem, sei lá, 20 seguranças. O que eu faço? Toda vez que eu entro, desde o começo, eu tenho o meu bloco de notas, eu anoto a característica física da pessoa e o nome. E todas as vezes que eu chego, eu pego o bloco de notas e procuro falar. Hoje está mais natural, eu falo o nome de todos eles. E é muita gente. E a minha esposa falou pro meu pai esses dias, falou, estou impressionado como o Johnny sabe o nome de todo mundo que tá lá. Porque eu sei que eu posso ter sido o último a entrar no prédio, mas eu vou ser o primeiro que eles vão me conhecer. Então, quando eu chego no ambiente, eu quero entender o nome das pessoas. Eu participo de um grupo chamado Clex Club, que é do Flávio, do Joel e do Caio. Custa $500 mil para entrar lá. Eu invisto em ambiente de crescimento, esse ano a gente vai investir de novo, igual ano passado, em torno de R$7 milhões em ambientes de crescimento. Esse eu invisto R$500 mil ano. Eu 500, minha irmã 250, porque ela paga metade. Porque é sócia adjunta, né? Por que eu estou falando isso? Eu ganhei um prêmio lá. E o prêmio que eu ganhei foi um prêmio por ter indicado novas pessoas, novos membros, porque eu acredito nesse poder da ambiência, do ecossistema, né? Eu indiquei e eu fui o cara que indicou mais pessoas que fecharam. 14 pessoas devem ter colocado ali no caixa deles mais de R$4 milhões. Aí eu ganhei um relógio da Bulgari, né? E quando eu ganhei um relógio da Bulgari de R$35 mil, verde lá, que é a cor deles, não estou aqui com ele hoje, naquele dia o Flávio Augusto, ele já era meu cliente, ele lembrou do meu nome. Falei assim, cara, eu não sabia o seu potencial, obrigado. Naquele dia ele lembrou do meu nome. Mas quando eu peguei o microfone para agradecer, eu não falei o nome deles. Eu falei o nome do time. Quero agradecer o time do Clex Club. Roberta, Larissa, Ana, fui dando o nome do time. Sabe por quê? Porque para você fazer o seu nome, você não tem que estar na cabeça da pessoa apenas que vai te contratar, você tem que estar na cabeça da maioria. Se você estiver na cabeça da maioria, você chega na cabeça de quem quer te contratar.
E sabe por que você precisa chegar na mente? Porque a mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Enquanto você não entender isso, qualquer inquilino vai morar sem pagar aluguel. Para morar, você tem que morar na mente das pessoas. Morou na mente, não tem como. Não tem como. Hoje eu acordei, Rodrigo, você acordou até mais cedo que eu. Uma hora mais cedo. Uma hora mais cedo. Você acordou que horas? 3h36. 3h36. Eu acordei 4 e pouco. E ali eu comecei a filmar o meu dia ao vivo no Instagram e no YouTube, né? Tanto que a gente está com uma equipe de 4 pessoas aqui criando e registrando conteúdo. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vê uma pessoa em movimento, não importa o movimento, isso aqui é um movimento. Não importa o movimento, isso aqui é um movimento, você precisa estar em movimento, você precisa fazer coisas diferentes. É muito difícil alguém te ignorar. Você tem que ser tão bom a ponto que as pessoas não consigam te ignorar. E a questão de ignorar é ignorar pelos seus resultados. A pessoa pode não gostar de você, mas ela não consegue te ignorar. Porque quando você entra na cabeça dela, né, é o chama, é a energia, é a elegância, é o clima do ambiente, é a qualidade técnica. Quando você entra na cabeça de alguém, por mais que ela não goste de você, você já entrou. E aí é muito mais fácil se converter. É muito mais fácil você chamar a atenção de uma forma diferente. Só que se você olha, fala assim, então, o que o meu concorrente está fazendo? Ele está fazendo isso, eu também vou fazer. Se você se baliza pelo padrão do mercado, você sempre vai ser uma pessoa padrão. Sempre vai cobrar pouquinho, sempre vai viver aquém do que você poderia viver. Então assim, faça o nome, sirva as pessoas para você liderar o mercado. Johnny, outra coisa que eu acho bem importante que a gente tem essa mentoria, a busca da nossa identidade. Então você nunca vem com copia e cola, então tudo é muito bem colocado como se fosse pra gente. Então você se coloca no nosso lugar, entende o nosso potencial, mas entrega. Quando a gente faz algo, por que a gente não pode só copiar o que o outro está fazendo e de fato encontrar um meio e potencializar aquilo que eu já sei? Eu acredito que é uma mistura, tá? É uma mistura inteligente daquilo que serve ou não para você. Por exemplo, o Auto Business Club, que é o seu clube da MLS, é um clube que tem a sua cara, a sua identidade. É um clube que fala de negócios, fala de crescimento, é um clube que fala de Deus, né? Não tem como, por exemplo, é igual uma empresa, não tem como um ateu entrar no clube dele. Não tem como uma pessoa que não queira tá em movimento, em energia, tá no meu clube. Mas é igual à sua empresa. Na sua empresa, você tem que colocar o seu DNA. O seu DNA é importante na sua empresa. E eu acredito que é uma composição inteligente do que está dando certo no mercado, você modelar pessoas de sucesso e acrescentar o seu DNA. Eu não posso chegar para o Rodrigo e falar assim, Rodrigo, ele nunca usaria, mas fala assim, Rodrigo, agora você vai ter que usar o tênis e uma camiseta comprida. Você vai falar, não, mano, não combina comigo. Eu não usaria, não é porque eu não acredito em você, é porque não combina comigo. E a mesma coisa numa empresa. Quando a gente vai criar uma cultura empresarial, a cultura nada mais é do que você, dono, faz quando os outros estão te olhando, para quando você não estiver lá, eles continuarem replicando. E a cultura tem que ser boa para você. Porque as pessoas que gostarem de você e acreditarem naquilo que você faz, elas vão ficar próximas. Mas as pessoas que não gostarem e não tem certo ou errado, elas vão sair. Então o que eu acredito? Toda pessoa tem o seu DNA. E o ser humano gosta disso. O ser humano quer pertencer a algo ou a alguém. Algum movimento, algum clube, alguma empresa. O ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Ele quer pertencer a alguém, alguém, a um movimento e tal. Só que, para você não fazer copia e cola, que aí você vai passar por uma imagem de, putz, esse cara tá copiando e colando, mas não tá com o DNA dele. O que eu falo é modele as pessoas de sucesso, veja o que serve para você e o que não serve. E essa composição inteligente, junto com o seu DNA, de ser espontâneo, daquilo que você gosta, você coloca num produto. A gente não precisa reinventar a roda, mas também a gente não pode ser uma pessoa que é um fantoche, é uma pessoa que... Desculpa, personagem. Personagem, isso, ótimo, obrigado. Personagem, Monique, obrigado. Um personagem, você não pode ser um personagem também, porque senão as pessoas, uma hora a máscara cai, as pessoas perguntam, pô, mas é sempre assim essa energia? O Rafa estava respondendo lá da minha equipe, pô, ele tá sempre assim. Mas é porque é o meu DNA, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não tem certo ou errado. O que tem é assim, qual que é o resultado que eu quero alcançar? Modela algumas pessoas de sucesso, essa. Agora eu vou pegar o melhor delas, que eu acredito para mim, e vou colocar aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, aquilo que é minha zona de potência. Cada pessoa tem uma zona de talento, zona de potência.
E nada melhor do que você encurtar o caminho modelando pessoas de sucesso. Saiba que eu te modelo. Saiba que Rodrigo Leite é um cara que, sem sombra de dúvidas, é um dos meus melhores alunos, se não for o melhor. Então assim, e sabe por quê? Não é porque ele é o melhor. Nem eu não sou o melhor contador do Brasil. Estou de longe de ser o melhor contador do Brasil. De longe. A minha equipe é muito boa. Eu sou um excelente contador, sou professor da B3, sou professor do Fincasa, sou um excelente contador. Mas eu não sou o melhor do Brasil, só que eu sou um dos mais conhecidos. E o mais conhecido vence o melhor. E o Rodrigo, ele é um dos meus melhores alunos, se não for o melhor. Por quê? Porque ele é um cara que ele fala assim, não interessa o que eu preciso fazer, eu vou fazer. É para plantar bananeira, eu vou ter resultado com isso? Eu vou fazer. Porque é um cara apaixonado por resultado. E ele pega e coloca o DNA dele. Quando eu cheguei aqui hoje emocionado nessa empresa, por quê? Eu conheci a empresa dele como era antes. Eu vi a empresa dele como era antes. Era muito menor. E o sucesso, ele tem um cheiro, né? Ele fala assim, caraca, é tão legal ver o progresso, Rodrigo. Parabéns, cara, você me inspira. Porque são poucas pessoas que entendem essa virada de chave. São poucas pessoas. Às vezes a pessoa até cresce, mas ela cresce de forma progressiva devagar. O Rodrigo, ele é um cara que faz o que precisa ser feito. Se eu ligar para ele vai me atender. Se eu pedir para ele, ele vai cumprir. Ele me honra todos os dias. Então a gente tem que honrar a quem dá honra. Princípio bíblico, né? Sim. Então uma salva de palmas pro Rodrigo, que ele merece. Uma salva de palmas para ele. Uma coisa que eu acho muito bacana também, não vou falar o nome aqui para não gerar problema na internet, mas eu estava numa imersão há 2 semanas atrás e tinham profissionais absurdos lá dentro da sala. Né? Eram 60 pessoas de conhecimento absurdo, técnicas absurdas, mas pobre, primeiro espiritualmente e segundo com ego infladíssimo. Como você faz para que seu ego não está inflado? Porque, falo para as pessoas, nada melhor do que estar do seu lado. As pessoas que foram até um evento seu, vai conhecer você de verdade. Porque ali na internet a gente tem que colocar mais energia, colocar mais voz, estar mais presente. Mas como você ensina isso muito pra gente. Não deixa o ego dominar você. Como você faz isso? Cara, se eu me vestisse igual a você, irmão, eu ia ficar com o ego lá em cima. Eu cheguei pro Rodrigo e falei assim, irmão, como que é? Me passa o contato desse alfaiate aí. Agora ele tá com o meu alfaiate. Eu tô com o alfaiate dele. Eu vou usar os ternos em ocasiões especiais, mas tô com o alfaiate dele. Eu falei assim, quem sabe eu chego perto dele, né? Porque se eu colocar um terno desse aí, que isso? Ninguém vai me suportar. Brincadeira, gente, brincadeira. É assim, ó, o ego, ele é muito difícil de você lidar. É muito difícil. É muito difícil. Não vem falar... A gente é engraçado, a gente julga muito as pessoas que estão na nossa frente pelo ego que elas têm. Mas você imagina um cara, e eu não tô falando de mim, tô falando assim, imagina um cara muito, muito, muito famoso, tem muito, muito dinheiro, tem muito acesso, que tem e vive com as pessoas que ele quiser conviver. A gente fica julgando a pessoa. Isso que é muito difícil ser humano, é muito difícil. Então, a forma de você não deixar o seu ego te atrapalhar, principalmente, estar próximo de Deus. Eu tenho vivido isso todos os dias. Nos meus rituais, hoje, acordo, faço meu devocional, leio um trecho da Bíblia e oro com o joelho no chão. Quando o meu joelho encosta no chão, eu tenho certeza que meu coração toca o céu. Então, assim, acho que a primeira parte, eu acho que é Deus. Segunda parte, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive no modo automático de muita coisa na nossa vida. Né? Porque a felicidade, dizem que... Felicidade é você alcançar aquilo que você quer. Só quando você quer, quando você alcança, você já não quer mais. Peraí, se felicidade é alcançar aquilo que eu quero e quando eu alcanço eu já não quero mais, então eu não sou mais feliz? Não é uma loucura? Então a gente vive muito no modo automático. Eu costumo brincar, né? O cara que anda de helicóptero acostuma a andar de helicóptero. O cara que tem uma mansão acostuma numa mansão. Então, como que a gente faz para não viver no modo automático? Tem duas formas. Primeira, que eu tenho trabalhado recentemente bastante com os meus alunos, e eu posso contar uma história para vocês? Vocês gostam de história? Eu aprendi isso com o Flávio Augusto. Tava um dia num camarim, tava eu, minha irmã, Flávio, Joel, Caio, mais uns 10 empresários. Aí o Flávio começou a perguntar o relógio de cada pessoa. Relógio.
Qual que era o relógio do punho? Né? Ninguém que estava ali, inclusive eu, tinha um relógio menos de 100 mil reais. O relógio mais barato era 100 mil reais. E o relógio mais caro, que era do Flávio Augusto, era 800 mil reais. E aí ele disse o seguinte, a questão do relógio não é o relógio, não é quanto que é o preço. O relógio é um código social masculino. O relógio, carro é um código social masculino. A bolsa, a joia é um código social feminino. Você pode não concordar ou não gostar, mas você não pode ignorar que ele existe. Existe. Só que ele falou assim, toda vez que eu alcanço uma meta, eu compro um relógio. Para lembrar no meu pulso, que o relógio marca o tempo, quanto tempo eu demorei para alcançar aquilo. Então, toda vez que a gente conquista algo, a gente tem que se recompensar. E não precisa ser um relógio, não precisa ser uma bolsa cara, não precisa... Cara, colocou uma meta. Alcançou, faz alguma coisa. Vai viajar, vai comprar um negócio para sua esposa, compra um negócio para você, porque você começa a alimentar na sua cabeça que você mereceu pagar aquele preço. Então aí ele falou isso daí. Eu falei assim, poxa, que legal, o cara comprou um relógio. E isso faz com que ele comemore aquela conquista. Então todas as vezes que eu estou com pessoas próximas e estou com os meus mentorados, meus alunos, eu falo assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Bateu a meta, você vai viver alguma experiência que você não está acostumado a viver. Porque eu quero que você se recompense pelo seu cérebro. Então isso é uma forma de você não deixar o ego, para você lembrar o ego te ferir. Então é Deus, você se recompensar e principalmente lembrar do dia 1 que você pediu para ter o que você tem hoje. Talvez o que você está vivendo hoje foi lá atrás quando você pediu para ter, que você não tinha nada. Ou até que você queria alcançar uma coisa que você tem hoje. Só que hoje, que você tem, você já não quer mais, você desvalorizou. Não é que você não gostou, é que você esqueceu. Porque a gente tem que ser insatisfeito positivamente, a gente tem que ser grato pelo que nós alcançamos, mas insatisfeito, querendo mais e melhor. Não há nada de errado você ser uma pessoa ambiciosa. Não há nada de errado você olhar para um outro e falar assim, eu quero ter isso. Isso não é inveja. Inveja não é querer o que o outro tem, é querer que o outro não tenha aquilo. Isso é inveja. Mas querer o que o outro tem não é inveja. Então, sempre lembre-se do dia 1 que você pediu para ter o que você tem hoje. Se você lembrar, você fala assim, pô, é verdade, olha, eu lembro daquela vez lá que eu pedi para ter 10, 12 colaboradores, que eu pedi para faturar 100, 200, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Eu lembro daquela vez que eu pedi para ter a casa que eu tenho hoje. Eu lembro daquela vez que eu pedi para ter o carro que eu tenho hoje. Quem pede a chuva tem que suportar a lama. Só que, cara, você tem que entender que você está mentalizando de coisas que você queria alcançar, alcançou, mas esqueceu de agradecer. Então eu falo que a gratidão é a semente da abundância. Você tem que sempre ser grato pelo que você quer, pelo que você alcançou. E sempre querendo mais e melhor. Então controlar o ego é um trabalho muito desafiador, mas você próximo de Deus, você valorizando suas conquistas e lembrando do dia 1 que você pediu para ter o que você tem hoje, isso com certeza você vai melhorar. Quer fazer uma pergunta? Eu até lembrei, a gente faz muito essa troca. Quando eu fiz a experiência do Legendários, eu voltei, tinha uma banquinha assim, e Deus falou assim, ó, compra esse livro e leva para o Johnny. Porque o Johnny, ele tem essa loucura de vida dele, mas ele não tinha uma intensidade com Deus, né? Ele vivia ali. E aí eu levei o livro para ele e falei, ó, do mesmo jeito que Deus dá, Deus tira. E a partir dali, e ele tem uma mulher maravilhosa, Nelly, você sabe o quanto eu te amo e te admiro, né? Também a Nelly é espetacular e tem também muito parte dentro desse processo. Total. E para mim, ver você reconhecendo isso, estar de joelho no chão, quase chorei aqui. Eu falei assim, cara, isso que assim, primeira base tem que ser Deus, depois todo o resto. Exato. Mas se a gente não tiver Deus no início do nosso processo, não adianta o resto. Total. O Johnny, uma coisa que eu vejo muito, eu falo muito pro meu time. Você tem um time fantástico, pessoas que, nossa, eu poderia citar aqui pelo menos umas 50 que eu conheço e admiro. E que você dá palco, você promove, você tá muito em cima deles, mas ao mesmo tempo também você demite com rapidez, quando eles não estão alinhados dentro da cultura, do que você imagina de futuro. Como é tomar essa decisão com tanta facilidade? Esses dias eu cheguei para uma pessoa do meu time e falei assim, olha, eu gosto muito de você. Muito. Muito. Eu vejo que a gente pode caminhar junto por muitos anos.
Mas tem uma coisa que você está fazendo de errado e que eu não tolero. Então não vai ser problema nenhum eu te dispensar. Não vai ser problema nenhum eu te demitir. E eu preciso que você mude a rota, porque eu já fiz alguns feedbacks com você sobre isso e você não mudou. Só que agora não tem segunda chance. Agora eu preciso que você faça isso. E não tem certo ou errado. O certo é assim, dentro dessa empresa existe a regra do jogo. Se você está disposto a jogar aqui dentro, você precisa jogar nessa regra. Foi isso que eu falei para ela. Mas o empresário tem que entender que a demissão é uma ferramenta de gestão. Você contrata devagar, mas você demite rápido. E demite rápido, não entenda mal. Demite rápido é, você fez feedback. Você deu o primeiro feedback, o segundo feedback. Você está perdendo tempo. A pessoa tem que entender. Você não contrata um amador, você contrata um profissional. E se ele fizer um bom trabalho, beleza, ele está sendo profissional. Ele quer crescer, ele tem que fazer um trabalho acima do esperado. Mas eu sempre gosto de promover muito meu time, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que é o seguinte, na minha empresa, e não tem, novamente, não tem certo ou errado, precisa ver qual que é o estilo da sua empresa. O Serac é uma zona de crescimento. Quando tem zona de crescimento, o que tem? Desafio, expectativa, pressão. Tem isso. Não tem como você crescer fazendo só o trabalho igual todo mundo faz. Você tem que crescer no meio de, eu chamo de um caos, né? Será que é um caos? A minha empresa é um caos. Só que eu falo que você não está crescendo, você está morrendo. Se tudo está sob controle, você está indo devagar demais. Então assim, se você entender a lógica por trás do caos, você vai estar sempre crescendo, imprimindo velocidade e entendendo que o maior ativo da sua organização são as pessoas. As pessoas são o maior ativo. Você tem que treinar elas muito bem. Aliás, você tem que treinar elas tão bem que elas possam sair se elas quiserem. Eu falo pro meu time assim, olha, você não está aqui para trabalhar para mim, você tem que ir para trabalhar comigo. E é o seguinte, eu falei agora, lá na Direciona, lá embaixo, eu falei assim, ó, as pessoas na empresa, ela só tem dois caminhos para não crescer. Quando ela faz aquilo que não precisa ser feito, ou seja, você não faz aquilo que te pedem, e quando ela só faz aquilo que precisa ser feito. Você quer desequilibrar aqui no Serac, na minha empresa, ou qualquer lugar, que eu falo assim, fica foda, dá resultado. Quando você dá resultado, o dono só tem dois caminhos. Ou ele vai te pagar para te valorizar mais, ou você vai sair e vai trabalhar em qualquer lugar, porque você para de ser dependente de alguém. A pior coisa na vida, eu falo isso para meus colaboradores, pro meu time, é você ser empregado. O empregado fica pregado, fica dependente. Você tem que ser independente. E eu vou te treinar. Você está aqui, você vai fazer o seu melhor. Você está aqui, vou criar expectativa sobre você. Você está aqui, eu vou falar que sim, que eu espero muitas coisas de você. Porque eu poderia não esperar nada, né? Isso é horrível, não esperar nada de alguém. Mas eu crio sim expectativa, só que eu te recompenso. E como que a gente recompensa, né? O Rodrigo falou, palco, tal. Mas, por exemplo, hoje eu vim aqui com 5 pessoas. Eu pousei de helicóptero, vim de São Paulo, vou voltar de helicóptero. E tenho reuniões à tarde lá no escritório do Joel J, que é nosso sócio dentro da Mentor League Society. E eu trouxe 4 pessoas, eu trouxe um sócio nosso de outros programas, né, de mentoria, que é o Matheus, e eu trouxe meu time. O Rafa, o Arthur, a Bia e a Aline. Nunca nenhum deles tinha voado de helicóptero. E voaram hoje, se sentiram super bem. E isso é legal, porque eles estão trabalhando e estão se divertindo. Falo que as pessoas bem-sucedidas, elas trabalham e se divertem ao mesmo tempo. Nosso trabalho é sério, mas não é porque é sério que precisa ser chato. Ele pode ser sério e divertido. E diversão é diferente de brincadeira. Eu não estou para brincadeira aqui, nem vocês. Estou para ter resultado. Se eu estou aqui é para ter resultado. Só que, ao mesmo tempo, eu sei me divertir. Então, o que eu faço com o meu time? A gente tem que cobrar e a gente tem que promover. A gente tem que falar com eles para que a gente mostre a direção, mostre o caminho, cobre deles, mas ao mesmo tempo recompense. A gente tem programas de recompensa, remuneração estratégica variável, desde a operação até a sociedade. Por quê? Porque se você... As pessoas falam assim, não, eu quero que meu time tenha senso de dono. Cara, não dá para ter senso de dono com salário fixo. Salário fixo, trabalho fixo. Tem que ter adicional por produtividade na operação, na liderança variável, né, que pode ser comissão, pode ser um monte de coisa, ou um percentual sobre o faturamento da empresa, e na sociedade, dividendos. Quem aqui tem sócio? Levanta a mão. Sócio. Quem aqui tem sócio e veio com sócio? Levanta a mão. Quem aqui tem sócio, veio com sócio e gosta do sócio? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vou contar um segredo para vocês sobre sócio. Sócio bom é sócio complementar.
com a mesma visão de futuro. Eu faço muitas mentorias que às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser sócio do Rodrigo. Mas por que você quer ser sócio do Rodrigo? Porque o Rodrigo é incrível, ele faz isso, faz aquilo, faz outro. Tá, mas o que ele faz que você não faz? Ele faz um monte de coisa. Beleza, check. Sócio bom é sócio complementar. Se a pessoa falar assim, as mesmas coisas que o seu sócio faz, você faz, você não precisa de sócio. Sócio você não chama para dividir o lucro, você chama para dividir o problema. Se ele dividir o problema, ele é merecedor do lucro. Sabe como a gente tem 12 sócios lá no Serac? 12, não é 2, 12. 12. 3 majoritários, eu sou um deles, e 9 minoritários. Sabe qual que é a melhor forma de você treinar com um sócio? Para ele ir para o seu escritório? Às vezes você quer trazer da base, né? Nós temos 3 sócios que vieram da base. 3. Uma veio da recepção. Tá mais de 10 anos com a gente, é sócio. Carol. Um veio da operação, Rony. Veio da operação. Só que sabe como que você começa a entender se a pessoa está disposta a ser sócio? Dá um caminhão de trabalho para ela sem nenhuma recompensa. Vê se ela aguenta a pressão, em primeiro lugar. Vê se ela entende. Vê se ela está jogando o jogo com você. Dá muito trabalho. Sem nenhuma recompensa. Por 6 meses. Vê se ela aguenta. Se ela aguentar, você vai para o estágio 2. Remuneração estratégica variável. Não sai colocando no contrato. A gente já sai colocando no contrato. Remuneração estratégica variável sobre o faturamento da empresa. A empresa aumentou o faturamento, ganha mais. A empresa decresceu, ganha menos. Próximo estágio. Aí você vai colocar no contrato. Aí você pode fazer um valuation da empresa, fazendo com que a pessoa pague. Mas ela não tem dinheiro. Então aí você pode colocar ela como cotista ou acionista com um percentual pequeno, com lucros e dividendos distribuídos de forma desproporcional. Você pode fazer um contrato de vesting com Cliff, um contrato de partnership. Tem várias formas. Mas o que você precisa entender é que, e voltando à questão das pessoas, as pessoas, elas querem sentir parte do ambiente, só que o ambiente ele tem que ser competitivo. O que é competição? É colaborativo e competitivo. Competição é diferente de rivalidade. Rivalidade é ruim. Competição é bom. Ele tem que ser competitivo. E ali você tem que traçar metas e ao passo que as pessoas vão cumprir essas metas, vão cumprir esses objetivos, você vai recompensando. Pode ser em dinheiro, né? Pagamento na folha, pode ser em experiência. Lá hoje a gente tem as nossas meritocracias. A gente premia hoje o nosso time com viagens nacionais e internacionais com acompanhante. Eu lembro em 2016, lembra? 2006 eu quase quebrei, 2016 a gente faturava 90, 100 mil reais. E aí a gente fez nosso primeiro prêmio da meritocracia. E aí era um evento para 20 e poucas pessoas. A gente estava num barzinho, naquela época não tinha dinheiro tanto para fazer em festa, e eu, meu pai e minha irmã, a gente comprou uma televisão. Naquela época acho que era quase 40 polegadas. E era cara, aquelas televisões, né? Não sei se era plasma, não lembro qual que era a tecnologia. Nossa, plasma, né? Tão velho, né? Isso. Vou fazer 40 anos esse ano, gente. Estou me sentindo muito velho. Não tô brincando, velho é da cabeça. Uma TV de plasma. E aí eu olhava para aquela TV no palco e eu falava assim, meu, tem um helicóptero aqui nesse palco, né? E eu olhava para aquela TV e falava assim, nossa, eu estava muito animado que a gente ia entregar a TV para o melhor do ano, né? A gente tinha escolhido a melhor funcionária do ano. E aí eu subi no palco animado, a galera animada, e eu falei assim, gente, daqui 5 anos, vocês estão vendo essa televisão? A gente vai dar pro melhor do ano, a galera. Meu pai e minha irmã me assistindo ali de baixo, eu em cima do palco. Daqui 5 anos, nós vamos colocar um carro nesse palco. A galera. Minha irmã e meu pai fizeram assim. Tinha sido difícil pagar a TV. Depois de 5 anos, nós colocamos um carro no palco. Nós já demos 4 carros. E acreditem, hoje pagar o carro é muito mais barato que pagar a TV. Então, o que você tem que fazer? Que eu sempre falo para todo empresário. A sua visão tem que ser maior do que sua condição. O empresário não se move porque ele sempre baliza a condição que ele tem. Não, Rodrigo, cara, não, eu não consigo fazer isso agora, sabe por quê? Eu não tenho dinheiro. Não. Sabe qual que é o maior papo de fracassado? Não posso dar o passo maior que a perna. Esse é o maior papo de fracassado. Porque gente grande arrisca. O maior risco é você não correr nenhum risco na sua vida. Lembra que eu falei que a riqueza, ela sorri para quem arrisca, para quem é ousado? Não dá. Se você pegar os maiores empresários, você pegar o Rodrigo. Quando o Rodrigo ele se dispõe a fazer aquilo que ele não está acostumado a fazer, pagar o dinheiro que ele não tem para depois faturar, ele está dando all-in. All-in na vida dele que já estava estável. Eu falo assim, para que eu vou? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Só que ele não caminha sozinho. Ele tem time, ele tem família, tem esposa, tem filhos incríveis. Ele tem pessoas que fazem com que ele seja o cara que ele é. E é a mesma coisa. Hoje eu estou na frente do palco, mas se eu não tivesse um time fazendo acontecer lá, eu não estaria aqui. Eu tinha que estar lá. Então, o papo do empresário que quer crescer eu vou deixar minha visão me guiar. O que é a visão? Visão não é o que você enxerga.
é o que você imagina. E muitas vezes você fala assim, não, mas para eu fazer isso eu preciso ver para crer. Se você precisar ver para crer, tem muita gente saindo na sua frente que está crendo antes de você ver. Você acredita em muita coisa que você não viu até hoje. E quando você vai tomar uma decisão, né, de investir, de estar próximo, de pagar o preço, você fala assim, não tenho condições. Mas eu falo, quem vive por condição, vive condicionado ao passado para não tomar uma decisão agora de algo que é ver no futuro. Você não tem que viver por condição, você tem que viver por decisão, a partir de uma visão. Você decide ter sucesso, você decide ter mais sucesso. Só que o sucesso, ele vem acompanhado do quê? Desconforto, desafio, trabalho, muito trabalho. Porque é muito difícil. Por baixo que a gente não trabalha, né? Por baixo que não trabalha. Eu falo que a gente tem que se apaixonar muito mais pela possibilidade do que pela dificuldade. Se é possível, eu vou fazer. Bom, alguém fez na minha frente? Fez. Então eu vou ser o próximo. Se ninguém fez, eu vou ser o primeiro. E eu falo que a gente tem que estar próximo de carro de corrida. Sabia disso? Quem gosta de Fórmula 1 aí? Levanta a mão. Fórmula 1. Fórmula 1 é carro de corrida. Você sabe que carro de corrida não tem ar-condicionado, né? Carro de corrida não tem ar-condicionado. O piloto entra ali, não tem ar-condicionado. Porque quanto maior o conforto, menor a performance. O cara tem que estar acelerando. O cara não se sente confortável. O cara ganha milhões para ficar apertado para acelerar em alta velocidade, colocando o quê? A vida dele em risco. Só que é muito engraçado, gente. A gente vive na fabriquinha da sociedade. Sabe o que é a fabriquinha da sociedade? A gente ouve que a gente precisa cursar tantos anos de escola. Vai infantil, né? Ensino médio, tal. Aí depois que você acaba a escola, você fala assim, olha, então, agora você tem que fazer uma faculdade. Se você fizer contabilidade de direito, você vai pagar 4, 5 anos, o preço da sua vida de tempo e dinheiro. E eu não tô falando que é ruim, tá? Eu tô falando que é bom. Só que você tem, tô só elevando você para um outro nível. Aí, depois que você termina a faculdade, parabéns, você tá na média, né? Você tá na média, como um monte de gente tá na média. E aí você tem que fazer uma especialização. Se você somar o preço do tempo que você pagou e o preço do investimento, é muito dinheiro. Só que uma coisa que eu entendi, que acho que talvez a gente possa entrar no poder da ambiência, é se eu quero acelerar o meu resultado, eu preciso pagar para acelerar. E não fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Porque eu demorei 10 anos para sair de menos 500 mil para 90 mil reais por mês. 10 anos que eu fiz aquilo que eu achava que precisava ser feito. Hoje eu tenho 39 anos, quando eu penso em ter resultado, eu não falo assim, eu não quero ter resultado daqui 10 anos. Eu quero ter resultado daqui 6 meses, 1 ano. Só que o que eu preciso me conectar com o Rodrigo para entender o que ele faz para me tornar quem eu quero ser? É isso, o jogo do ambiente. Aproveitando, eu acho que 2 coisas dá pra gente trazer. Primeiro, e você e a Carla acreditaram que a MLS era só um sonho, né? Ali no final, entre 2020 e 2023, Flávio, Caio e Joel têm a ideia de criar, chama você e a Carla até pelo movimento todo que vocês já vinham fazendo, e você não duvidou. Você simplesmente deu sim, e hoje é o maior ecossistema educacional, nós somos mais de 10 mil empresários, mais de 150 clubes. Como foi isso para vocês? Não, nem pensar, fazer. Dá o sim. Acreditar no poder da educação empresarial foi o primeiro passo, porque o Flávio me vendeu essa visão. Lembra que eu falei que visão vem da cabeça? A gente tem que acreditar primeiro antes de ver. E como que a gente acredita? Primeiro quem tem resultado. Você não acredita pelo que você vê, você acredita pelo outro, que te empresta uma visão. Então o Flávio me chama num dia, eu e a Carla, olha, eu vou criar o maior ecossistema de educação empresarial do mundo e eu quero que vocês sejam nossos sócios. E aí eu perguntei, por que nós? E ele não falou porque vocês são os melhores. Nós não somos os melhores. Somos bons, mas nós não somos os melhores. Ele respondeu, porque vocês estão em movimento, que o Rodrigo falou. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente está num ambiente forte, com um grande mentor como o Rodrigo, como outros mentores da MLS, a gente acredita na visão deles. Eu olho para os meus alunos e falo assim, se enxerguem como eu te enxergo. Rodrigo, você vai ser palestrante, você vai ser mentor da MLS. Não imagina, tá louco? Não, você vai ser. A visão é emprestada de uma outra pessoa, de uma coisa que ela já viveu, ou que ela acredita viver. Então você imagina, existem 3 tipos de dinheiro. Dinheiro, vamos falar sobre dinheiro? Que você ganha, que você perde, que você deixa na mesa. O dinheiro que você ganha é o dinheiro que você sabe fazer. É o seu ponto forte, é aquilo que você sabe fazer. Normalmente outra pessoa não precisa te ensinar isso, que você sabe fazer. O segundo dinheiro é o dinheiro que você perde, é o seu ponto fraco. Alguma alavanca que você poderia fazer melhor,
ou por uma crença que você tem antiga, ou por algo que você ainda não aprendeu, alguém vai lá e fala assim, ó, é só apertar aqui, ó, e você ganha mais dinheiro. E o terceiro dinheiro é o dinheiro que você deixa na mesa, é o seu ponto cego. Você nem sabe o que precisa fazer para ganhar mais dinheiro. Quando o Flávio me chamou, ele falou assim, você precisa abrir mentoria. Eu não tinha mentoria ainda, mas eu tinha eventos, eu tinha um business de contabilidade. E naquela época, a gente estava com 2021 para 2022, a gente estava com 2.000 a 3.000 clientes recorrentes, mais ou menos isso. Acho que eram 3.000 clientes recorrentes. 3.000 já tinha passado a pandemia, uns 3.000 clientes recorrentes, uns 300 colaboradores. E aí ele falou assim, ó, você precisa ter mentoria. Ou seja, uma visão emprestada, né? Ou seja, ele me emprestou a visão dele, você precisa ter mentoria. Eu falei, pô, legal. Aí eu cheguei pro meu time comercial e falei assim, time, é o seguinte, nós vamos começar a vender mentoria, porque aquilo que a gente aprendeu até hoje dá para empacotar, o que você sabe, pode transformar em conhecimento, pode se transformar num produto. E a gente fez, começamos a vender dia 15/1 de 2024 com a pretensão de ter 50 membros na mentoria em um ano. 15/1 de 2024. A gente fez 50 membros em 13 dias. Vendemos para 50 membros. Em um ano, nós fizemos no primeiro ano quase 20 milhões de faturamento com 63% de margem. Um dinheiro que a gente não via. Por coisas que a gente não sabe fazer. Então aí, Rodrigo, peraí, você já tem podcast, você tem evento, você cresceu absurdamente sua empresa, você assessora milhares de empresários, você entrou na trinca contábil. Cara, eu não posso ficar de fora, eu preciso participar desse momento. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque ninguém para uma pessoa que quer vencer, ninguém para uma pessoa que fica, não, mas... Sabe aquelas pessoas que são excelentes em dar desculpa? Quem é bom em dar desculpa não é mais bom em nada, né? Não, porque... eu preciso ver com o meu sócio. Não, eu preciso ver com o meu marido. Não, eu preciso ver porque talvez eu não tenha tempo. Não. E sempre vai sendo se bloqueando. Aí passa ano, vira ano, o que acontece? Nada muda. E sabia que esse ano ele é perfeito para os fracassados falharem. É o ano da distração. Copa do Mundo, reforma tributária, vem eleições, feriados e talvez possíveis guerras aí, né? Então assim, tem tudo pro fracassado, pro medíocre falar assim, não, depois eu faço. Não, agora vem isso aqui, depois... E se você está plantando nos meses, que são os meses de distração, janeiro, fevereiro, depois junho, julho, depois vem outubro, se você planta nesses meses forte, você colhe forte no mês seguinte. Se você deixar para plantar no mês que tá, que o pessoal voltou agora, gente, isso é papo de fracassado. É trabalho todo dia, é venda todo dia, é performance todo dia. Então, quando me chamaram para Mentor Link Society, eu entendi o seguinte, peraí, o Flávio falou, e ele tá me vendendo a visão, que a melhor forma de você ter resultado é aprendendo com outro empresário. Gente, eu fiz 2 MBAs e uma pós-graduação. Eu tenho MBA em Gestão Empresarial pela FGV, eu tenho MBA em Gestão Tributária pela USP e tenho uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho pela Damásio. Foram excelentes. Me ajudaram e me ajudam até hoje. Mas o que me dá mais resultado, mais prosperidade, mais velocidade para viver o hoje, o agora é, Rodrigo, por favor, como é que você fez para chegar aonde você chegou? O Rodrigo vai sempre servir. Só que o Rodrigo é um cara que ele tem que servir muita gente. Tem que servir a Deus, tem que servir a família, tem que servir o time dele, tem que servir os clientes dele, tem que servir os alunos dele. Poxa, é meio egoísta da minha parte querer que ele me sirva, sendo que ele tem outras pessoas como prioridade, sim ou não? Tem outras pessoas como prioridade? Então, peraí, como que eu faço para estar próximo desse cara? Eu entendi o seguinte, posso falar? Que quando chegou em 2016, que eu faturava 90 mil reais por mês, janeiro de 2016 eu faturava de 90 mil reais por mês. Janeiro de 2019, eu chamo o meu time e falo assim, time, nós batemos 1 milhão de reais por mês, recorrente. Isso nunca mais vai descer. Nunca desceu. Porque eu entendi o poder do ambiente. A gente, para se tornar visto, para a gente fazer o nosso nome, a gente precisa estar nos ambientes. Para estar nos ambientes, não é aquele ambiente de colecionador de crachá. Você já viu aquele colecionador de crachá? Passa ano e fala assim, nossa, pega aqueles crachás que ele foi em todos os eventos e fala assim, networking de milhões. Que networking? Aí você pega uma fila, um evento de 1.000 pessoas para tirar uma foto do Flávio Augusto e fala networking de peso. O Flávio Augusto não sabe nem que isso existe. Então, qual que é a melhor forma de você ser relevante? Você pagando para ambientes qualificados. E eu entendi isso lá atrás. Eu paguei no primeiro ambiente, a gente faturava 90, eu paguei 50.
Para quem faturar 90 pagar 50 é muito difícil. Meu pai e minha irmã compraram ideia, entrei primeiro no ambiente, aí eu falei, opa, esse ambiente é legal. Opa, esse ambiente eu aprendo. Opa, esse ambiente me desenvolve. Opa, esse ambiente reseta a minha ambição. Porque se eu faturava 90 e tinha uma pessoa como o Rodrigo faturando milhões, eu falava, poxa, esse cara tá do meu lado e ele pode me ensinar. E entenda o poder do ambiente, é assim, ó, a base compete, o topo compartilha. Exatamente. Se você está no ambiente certo, você cresce muito rápido, você cresce até sem querer. Você fala assim, caraca, meu, essa energia, essa frequência, eu preciso estar nesse ambiente. E aí eu investi 50 mil reais, aí lá, naquele ambiente eu era o único contador, então daquele ambiente eu era a pessoa que mais entendia de tributação, eu não era, nunca fui a pessoa que mais entende no mundo, mas eu já entendia naquele ambiente. Comecei a fechar negócio com outro, comecei a servir, comecei a aprender. E aí fui mudando a minha cabeça. Total. Tanto que eu gosto muito de contar essa história da academia. Com 2016, eu treinava em academia daquelas de ferreiro, sabe? 60 conto. Academia 60 conto. Eu falava assim, peraí, não é lógico eu pagar uma academia de 500 reais por mês se eu posso pagar uma de 60. O peso de 10 da de 60 vai ser diferente do peso de 10 em quilo? Não. 10 quilos na de 60 é 10 quilos na de 500. Você fala, meu, é o mesmo aparelho. Só tá um pouquinho enferrujado, é só tomar uma antitetânica, tá tudo certo. Então eu pensava assim, em 2016 eu pensava assim, eu treinei para a academia de 60 conto. E aí com o poder do ambiente, 2016 foi a primeira vez que eu investi, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que viver outros ambientes. E na academia de 60 conto, toda regra tem exceção, tá? Não tô dizendo que toda academia de 60 conto é assim. Mas na minha, que eu treinava, lá eu chegava na academia, as pessoas falavam de mulher, de balada, de saída, não falavam de negócio, não falavam de família e falavam mal da academia de 500 conto. Academia de 500 conto? Só tem filhinho de papai lá. Academia de 500 conto? É só pagação ali. É só para as pessoas se mostrarem ali. E aquele ambiente, por mais ou menos influenciável que você seja, ele cria um pré-conceito, um preconceito. Então, por exemplo, às vezes você tem preconceito e você fala assim, ai, essa pessoa é papo de coaching. Coaching é uma das profissões mais valorizadas nos Estados Unidos. Eu não sou coach, ele não é coach, mas o coaching, cara que entende, tem que ser muito valorizado. Só que por que te bloqueiam? Porque você ouviu de alguém que teve uma experiência. Ai, é papo de coach. Você se bloqueia por preconceitos que você é influenciado por isso. Então eu não sou coach nem ele, mas eu respeito o coach, eu acho uma profissão super legal para quem realmente vive o resultado, né? Mas por que eu tô te falando isso? Eu ouvia na academia coisas ruins. Aí eu mudei de academia. Quando eu mudei de academia, eu falei assim, caraca, olha que legal essa academia aqui, as pessoas estão falando de família, de negócios, comecei a interagir. E aí na outra academia que eu pagava 60 reais, eu não tinha um cliente. Na academia que eu pago 500 reais hoje por mês, eu tenho clientes que totalizam mais de 40 mil reais por mês de contratos. Só que ali as pessoas, eu aprendo, eu melhoro, eu faço exercício, eu tenho um ambiente que eu tô o tempo todo vendo as mesmas pessoas e o melhor, na academia de 500 conto, eles não sabem que o pessoal de 60 lá existe. É muito melhor você crescer e ser julgado do que você não crescer e ser ignorado. Então a gente tem que olhar para o ambiente e falar assim, cara, é isso que eu quero, é esse o resultado que eu quero. Não dá pra gente querer entrar no ambiente de forma gratuita. Gratuito é nível 1. Sabe fase de videogame? Você tá no nível 1 da vida, você vai ver só evento gratuito. Ou só evento que custa 2 mil reais por mês. É muito barato. Não dá. Você vai viver a sua vida sendo barato. E você não é para ser barato. Você é para ser caro, para ser bem posicionado, para cobrar caro, para agregar valor para o seu cliente, para o cliente te olhar e falar assim, o que você está fazendo no Business Summit? Quando a pessoa te olha assim, o seu cliente te olha diferente, o seu funcionário te olha diferente, a sua família te olha diferente. Fala assim, caraca, você está em constante movimento. O que aconteceu com você? Que é o que aconteceu com ele. Ele voltou, as pessoas não estavam entendendo. O Ramon me falou assim, Johnny, eu não sei o que aconteceu com o Rodrigo, mas ele tá maluco, cara. O cara mudou completamente. E quando você vê, não dá para desver. Quando você vê alguma coisa, não dá para desver. Você viu, não dá para desver. Paladar não retrocede. Viaja de executiva e depois vai viajar de econômica. Isso é um problema.
Quem te Eu fez? não Quem devia te ter fez? ido, você. A gente foi junto para a África de executivo. De executivo. Agora até difícil. Não, é tá difícil. pesado. É difícil. E ainda com muito filho, você sabe qual é o preço dessa conta. Não, hein? mas já avisei a Fabiana, filhos lá para trás e nós dois executivos. Isso aí. Um Isso aí. processo. É um processo, concordo. Concordo e acho que isso é muito legal fazer também. Por exemplo, vocês gostam de comida japonesa? Gostam? Vai num restaurante japonês à la carte, premium, e vai num rodízio. Você nunca mais volta no rodízio. Eu não tô falando que o rodízio é ruim, eu tô falando que o à la carte é melhor. Eu não bebo nada, zero álcool, mas eu sei que o Blue Label é melhor que o Red Label. Paladar não retrocede, aquilo que você viu não dá para desver. Então você entrou no ambiente e você começa a viver aquela frequência, a experiência que você tem muda a sua frequência. Poxa, eu fui para Nova York, eu fui para Orlando, eu fui para Maldivas, eu fui para Dubai. Eu quero continuar vivendo essa experiência. Porque a experiência que eu tive muda a minha frequência, eu fico animado. A minha frequência muda o quê? Minha ambiência, eu quero viver em novos ambientes, com novas pessoas. E a ambiência muda a referência. Muitas pessoas não crescem por falta de referencial. E falando em referencial, não dá para ser grande perto de gente pequena, com cabeça de gente pequena. Não dá para ser grande. E não leva isso pro coração que eu vou falar, tá? Por uma mente preparada, tudo é aula. Você tá no interior. Campinas é gigantesco. Só que em São Paulo, em negócios, tem mais dinheiro que Campinas, sim ou não? Sim. As pessoas de São Paulo são melhores que Campinas, sim ou não? Não. Não são melhores. Não são melhores. Mas às vezes a pessoa de Campinas cresce menos do que a pessoa de São Paulo, sabe por quê? Tô falando Campinas que é muito grande, né? Mas qualquer pessoa do interior. Porque ela olha pro lado, ela fala assim, bom, eu tô faturando 200 mil reais. Aí você olha pro lado, o seu concorrente tá faturando 100. E o outro tá faturando 150. Você fala, peraí, tô voando. Ixi, lembra o ego, né? Tô voando. Aí você vai para São Paulo. Aí você chega numa empresa como será que fatura 20 milhões por mês. Mais. Peraí, tô fazendo alguma coisa errada. Então, não dá para você ser grande com referenciais pequenos. Você tem que ser grande com outros referenciais. Só que para você estar próximo desses referenciais, você precisa pagar. Eu só me tornei sócio do Flávio Augusto e ele só meu sócio do Flávio Augusto depois que a gente pagou para estar nesse tipo de ambiente. Senão o Flávio nunca teria me olhado. Ele nunca teria me visto. Eu seria uma pessoa aleatória, inexistente e invisível. E eu falo que 2026 é o ano para você fazer o seu nome. Seu nome tem que estar estampado em todos os lugares. As pessoas têm que saber o seu nome. No último evento que teve, o Rodrigo estava. Eu estava lá com 200 mentorados, né? Eu cheguei para os meus mentorados e falei assim, gente, tudo bem? Quem está aqui há mais de um ano e não sabe o nome da maioria das pessoas que estão aqui, eu não sei o que você está fazendo aqui. Se a pessoa não sabe o seu nome, então, o que você está fazendo aqui? Por isso, para fazer o seu nome, você tem que ser intencional. Para fazer o seu nome, você tem que pagar. Para você fazer o seu nome, você tem que entender isso. Eu falo que a gente está no ano de eleições, né? Exerça a sua cidadania. Que o papo não é de política. Exerça a sua cidadania. Acredite naquilo que você acredita. Não interessa o seu partido político. Exerça a sua cidadania. Mas o seu partido é o partido do Pix. Aliás, tem um nome mais gostoso do que Pix. Pix. Não, né, time? Pix é o melhor partido. É o partido do Pix. Então, assim, com o Pix, com o dinheiro, você gera prosperidade. Com o dinheiro, você contrata mais pessoas. Com o dinheiro, você vive experiência com a sua família. Com o dinheiro, você tem tempo e liberdade para viver o que você quer viver. Todos aqui são empresários, sim ou não? Uma empresa sem lucro gera frustração. Sem caixa gera confusão. E sem liberdade gera prisão. É o empresário, a empresária prisioneiro do próprio negócio. É o chamado empresidiário. Para de ser empresidiário. O seu CNPJ está escrito razão social. É a razão pela qual você existe para a sociedade. Não está escrito emoção social. Não é para você tomar decisões baseadas na sua emoção. Baseia a sua decisão com raciocínio lógico, com visão de negócios. Vai para cima. 2026 não é um ano para amador, é um ano para profissional. Rodrigo, muito bom. Quero uma salva de palmas para vocês que estão aqui. Queria te agradecer imensamente pela segunda vez no episódio. Muito obrigado por você estar aqui. Para mim é um prazer recebê-lo. Eu falo para você que a gente nunca vai deixar de estar junto. Exato. Independente de qual clube eu vou estar seu, eu sempre vou estar num clube seu. Mas, por favor, não vá criando mais, que vai ficando mais difícil, né? Mas, para mim, é um prazer estar com você, sabe disso. Rodrigo, te admiro demais. E falei que uma das coisas que me fez mais crescer foi admirar as pessoas. Admirar é mirar a distância do latim. Quem admira, mira. Quem se compara, para.
Não tem ninguém que vai poder te parar. Só Deus e você mesmo. Mas a forma de você ir mais rápido é admirando as pessoas. Eu admiro o Rodrigo, admiro tudo que ele conquistou. Eu não estaria hoje aqui se não fosse por ele. É um cara que me promove, é um cara que eu aprendo com ele, é um cara que eu sei também que eu posso ensinar. E por isso estou aqui hoje. Quero te agradecer mais uma vez. Tenho certeza que esse podcast Vai bombar. vai bombar. Tamo junto, meu irmão. E a você que esteve até aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe e até o próximo episódio.